Olá, tudo bem com vocês? Oro ao Senhor para que todos estejam bem, em nome de Jesus. Mais uma semana com os nossos estudos, mais uma semana olhando para a palavra do Senhor, deixando ela nos ensinar, deixando ela nos dar força, né? Vigor, ânimo, esperança, fé e tudo mais que o Senhor tem para nos dar quando nós deixamos Ele ministrar o nosso coração. Nós vamos ver mais uma promessa. Essa promessa está em Isaías capítulo 41. Isaías 41, versos 10 e 13. Vamos lá então. Por isso, não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Pois eu sou o Senhor, o seu Deus, que o segura pela mão direita e lhe diz: não tema, eu o ajudarei. Olha que palavras tão fantásticas, que com certeza nos dão força, nos renovam a esperança, nos enchem de fé, né? Que nosso Deus tão maravilhoso chega para cada um de nós, como chegou aqui para o povo, né, de Israel, para quem Isaías estava profetizando. Ele também chega para nós hoje, através da sua palavra, e ele diz as mesmas coisas para mim, para você. Ele diz que essa promessa né, que nós não precisamos ter medo. Não precisa ter medo, não precisa andar com medo, não precisa viver a sua vida com medo. E é interessante porque o medo ele está no âmago, no cerne do ser humano. Cada um de nós, né, todos nós, toda a humanidade, ela tem no seu cerne uma questão de medo. Tem pessoas que são paralisadas pelo medo, né? Porque é um grau muito grande. Tem pessoas que têm um problema e elas não sentem medo, está inibido nelas o medo. Isso é uma doença, isso é um problema, porque um pouco de medo na questão de sobrevivência é extremamente importante, né? A gente vê um perigo iminente, a gente tem um medo, a gente se protege. Se a gente não tem medo daquilo, se a gente não consegue ter a percepção de que aquilo que está à nossa frente é perigoso, a gente fatalmente acabaria sendo ali destruído, sendo ali passando por uma situação perigosa, muitas vezes até fatal, né? Então, o medo no seu grau normal, ele é importante para a nossa sobrevivência como seres humanos. Mas o fato é o sentimento do medo, que existe dentro de nós, e isso veio por causa do pecado, né? Porque a gente vê que quando Adão e Eva pecam, eles sentem medo. O medo aparece ali, coisa que não existia no relacionamento deles com Deus. Não existia medo deles em relação a Deus, pelo contrário, não existia medo deles em relação ao outro, o relacionamento com o outro era um relacionamento seguro, não existia o medo, não é? Não existia o medo em relação a toda a criação, a tudo que estava ao redor deles, mas depois do pecado, o medo ele apareceu na vida do ser humano. Então o medo está no nosso cerne. É um sentimento que existe dentro de nós. E é um sentimento que nos leva a viver uma vida, muitas vezes, paralisada por causa do medo. O medo, ele nos faz retroceder muitas vezes, porque ele traz um entendimento de que nós não vamos conseguir. Então, por medo, a gente não vai, a gente não faz o que tem que fazer, né? Por medo, nós acabamos não suportando situações e retrocedendo e fugindo das situações e desistindo, né, das situações. Ele nos faz desistir muitas vezes até sem a gente tentar, porque já vem aquele sentimento de medo, eu não vou conseguir, eu não vou fazer, vai me machucar de novo, vai acontecer alguma coisa ruim, então eu já nem tento, né? Então o medo ele está no cerne do ser humano.
E Deus conhece o nosso coração, Ele sabe o medo que entrou por causa do pecado na nossa vida, no nosso dia a dia, na nossa história, né? E Ele conhece os nossos medos, os nossos pavores, as nossas angústias, e Ele então chega nessa promessa tão maravilhosa e diz: não tema, não tenha medo. Olha que coisa tão fantástica, palavras que trazem tanto alento, né, ao nosso coração. Mas uma coisa que me chama muito a atenção nessa promessa é que Deus é tão maravilhoso, né? Ele é tão sensível ao nosso coração, à nossa fragilidade, à nossa necessidade, que Ele sabe que nós precisamos, né? Nós, cada um de nós, precisamos ouvir um pouquinho mais do que simplesmente não tenha medo, não tema. E Ele então fez isso. Ele deu a razão por que Ele disse que não era para a gente ter medo. Olha lá, o texto diz, né? Ele explica para a gente. Ele diz: não tema, não tenha medo, eu estou com você. Essa é a razão por que não precisamos ter medo. Ele está comigo, Ele está com você, Ele está conosco. Ele é um Deus presente. Ele diz ainda: eu vou segurar você pela mão, porque a minha destra é vitoriosa, e com a minha destra vitoriosa, eu seguro você, eu protejo você, eu estou com você. Então Deus está dizendo: eu sou todo-poderoso, eu cuido de todas as situações que acontecem ao seu redor. Eu posso transformar todas essas situações. O inimigo pode até tentar vir contra você. As situações difíceis, elas vêm contra nós. Mas aqui Deus está dizendo: isso não é problema, porque eu estou com você. Eu estou segurando a sua mão com a minha mão vitoriosa. Então, não precisa ter medo, porque eu vou dar a vitória. Eu vou fazer esse inimigo bater em retirada. Eu vou transformar essa situação que parece tão angustiante, tão difícil, em uma situação favorável. É isso que o Senhor faz conosco. É isso que Ele deseja realizar na nossa vida. E cada promessa entra o favor de Deus, aquilo que Ele deseja fazer na nossa vida, e a nossa parte. Né? A nossa parte é confiar nisso, é crer nisso, é viver isso na prática. As situações vêm, elas vão causar medo? Vão, mas eu vou me lembrar a cada instante, diante de um inimigo que se levanta, diante de uma situação que vem contra mim, né, eu vou me lembrar: Deus está comigo. Deus é infinitamente mais poderoso que essa situação, então eu não preciso ter medo. Eu posso encarar as coisas de frente, porque Ele está comigo. Se não tivesse, aí eu poderia mesmo ficar com medo, né? Aí eu iria correr, porque essa situação é mais forte do que eu, esse inimigo é mais forte do que eu, mas não do meu Deus. E se Ele está comigo, então, como Davi falava, que eu gosto muito, né, desse texto, tem uma muralha gigante aí, eu salto muralhas, porque Ele está comigo. Ele me faz fazer proezas, coisas grandiosas, porque Ele é grande, porque Ele é poderoso. E Ele está dizendo para mim e para você: não precisa ter medo, não temas, não tema, não tenha medo, eu estou com você. E essa figura dele dizendo, né? E eu seguro, como diz aqui o texto, né? Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Essa figura é muito, muito linda, muito interessante, né? Que é como um pai que segura o filhinho com a mão. A mão do pai, ela é forte, não é? Então imagina a criancinha que está começando a andar, ela não tem equilíbrio, ela não tem segurança, ela está tentando se equilibrar e aí vem o pai e segura com a mão dele e dá então o equilíbrio, dá sustentação, e aquela criança consegue dar os passinhos que ela precisa. Por quê? Porque o pai está segurando na mão dela, né? Como um pai que segura firme na mão do filho, da filha, quando vai atravessar uma rua movimentada, ou quando está andando numa estrada cheia de buracos, de pedra, ali o filho se sente seguro, porque o pai, que é forte, né?
que é mais forte do que ele, está segurando na mão dele. É assim que Deus deseja fazer conosco. É assim, né, que esse texto está dizendo que ele faz conosco. É assim, né? Ele é o nosso Pai, que segura nas nossas mãos. Ele é a nossa segurança, o nosso porto seguro, a nossa vitória. É Ele que nós possamos viver na prática cada dia, todos os dias da nossa vida, essa verdade. Não precisamos temer, não precisamos viver uma vida, né, paralisada por causa do medo, desistindo das coisas, às vezes nem tentando, eu nem vou tentar porque não vai dar certo e a gente desiste. Não, essa não é a vida que ele tem para nós. Ele tem uma vida de conquistas, de vitórias junto com ele, de viver o propósito dele na nossa vida, de viver cada bênção, cada promessa, cada situação que ele tem para nós vivermos, né? E ele diz para nós: não precisa ter medo, eu estou com você, eu seguro na sua mão, eu seguro na sua mão, e por isso, fique tranquilo, tenha absoluta certeza, se ele está conosco, tudo irá bem, mesmo diante de todas as situações que nos cercam. As situações, elas mudam, as situações, elas vêm e elas vão embora. As situações, as circunstâncias, aquilo que está ao nosso redor, não é o importante é saber, Ele está comigo, em toda e qualquer situação. Ele segura na minha mão, e por isso eu não preciso ter medo. Graças a Deus por isso. Vamos orar para a gente terminar? Senhor, muito obrigada pelo teu infinito amor, pelo teu cuidado por cada um de nós. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor é um Deus de amor, de graça, de bondade. Muito obrigada porque o Senhor traz o teu favor a cada um de nós. E, Senhor, que esta promessa, ela renove a esperança no nosso coração, ela nos encha de fé, que essa promessa esteja gravada no nosso coração a cada dia, diante de cada situação. Em nome de Jesus nós oramos, Pai, para que como filhos nós tenhamos essa certeza sempre. Nós vivamos na prática esta verdade sempre. O Senhor está conosco, o Senhor segura nas nossas mãos. Muito obrigada por isso, Senhor. Abençoe, Senhor, cada um de nós, fortalece aquele que está se sentindo cansado, traz, Senhor, um ânimo novo, traz, Senhor, em nome de Jesus, a certeza de que se o Senhor está conosco, tudo irá bem. Graças a Deus por isso. Muito obrigada, Senhor. É o que nós pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Que Deus abençoe de uma maneira muito especial a sua vida. Se Deus quiser, a semana que vem a gente se vê. Tchau, tchau.